são as melhores versões. Se a igreja toda adquirisse esta versão, nós sempre leríamos a Bíblia da mesma forma. E é muito bom, tá? Muito bem. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós lemos a palavra condenação, no que pensamos? Nós pensamos numa linguagem jurídica. Condenação. Uma pessoa pode ser absolvida ou uma pessoa pode ser condenada. É uma linguagem jurídica, tá? E quando nós nos voltamos para a Bíblia, a palavra condenação, ela diz respeito ao estado atual no qual toda pessoa sem Cristo se encontra. Repita comigo assim: toda pessoa sem Cristo já está condenada. Às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, fulano de tal, será que quando morrer vai para o céu? Pastor, fulano de tal, será que quando partir vai para o céu? Pastor, você viu quem morreu? Nossa, será que ele foi salvo? Entenda uma coisa: se ele estava em Cristo, e realmente estava em Cristo, ele estava livre da condenação. Mas se ele não está em Cristo, ele já está condenado. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 18. João, capítulo 3, versículo 18. Diz assim, ó: quem crê nele não é condenado. João 3,18, tá? Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crer no nome do unigênito Filho de Deus significa você crer em tudo que Jesus fez por você e viver para Ele agora. Se alguém diz que crê, mas não vive para Ele, então não crê nada. Porque quem crê vai viver para Ele. Ok, muito bem. Então, condenação, a palavra condenação é um termo jurídico, sim. E na Bíblia ela significa o estado atual de todo aquele que não está em Cristo. Ele ou ela está condenado. Olhe para o mundo sem Cristo. É um mundo condenado. Eu não estou falando das piores pessoas, nem dos piores marginais, nem dos mais terríveis seres humanos. Pode ser a pessoa mais boa no conceito humano, pode ser a pessoa mais exemplar no conceito humano, pode ser a pessoa mais honesta, mais íntegra no conceito humano, mas se ela estiver fora de Cristo, ela está condenada. Mas alguém pode perguntar: pastor, mas por que Deus condenaria uma pessoa ao inferno? Só porque ela não crê em Cristo? Não fomos criados por Ele? Como que Deus condenaria alguém que Ele mesmo criou? Sim, nós fomos criados por Ele. Em João capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por meio dEle, de Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas a questão é que se nós não estivermos nele, é porque estamos fora dele. E se nós estamos fora dele, significa que nós estamos contra ele. E se nós estamos contra ele, nós permanecemos em condenação.
mas Ele nos criou para que vivamos nele, ao lado dele, e andemos com Ele. E todo aquele que opta por isto, se livra da condenação. Agora, toda a humanidade que está em condenação, ela precisa permanecer em condenação? Não. Alguém disse assim: Deus destinou uns para o céu, outros para o inferno. Deus destinou uns para a salvação e outros para a condenação. Gente, Deus só destina para a condenação aquele que não recebe Cristo Jesus. Então, uma pessoa não precisa permanecer em condenação. Ela não precisa morrer em condenação. E esta é a mensagem do Evangelho. Há uma esperança, há uma porta de escape, há uma maneira provida por Deus para que você seja livre da condenação. Mas a pessoa que está em condenação, ela tem alguns sintomas. Pelos teus sintomas, o médico pode diagnosticar a tua doença. E na vida espiritual também é assim. Quais os sintomas de alguém que já está em condenação? Primeiro, o coração não tem paz. Tem pessoas que têm tudo, só não tem paz. Tem pessoas que têm uma boa casa, um bom trabalho, uma boa família, mas não tem paz. É inquieto, é perturbado, não consegue dormir direito, vive irritado, nervoso. Olha, algo está errado. Algo está errado. Vamos para a primeira epístola de João. Agora lá, a primeira epístola, é lá na frente, perto do Apocalipse. Primeira epístola de João. Capítulo 3. Versículo de número 20, tá? Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 20, diz assim: porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Até aqui. Então, se o nosso coração nos condena, ou seja, se nós não conseguimos ter paz, se há algo acusando, se alguma postura tua, algum comportamento teu, alguma decisão tua te tirou a paz e você está sem paz, então o coração está mostrando que algo está errado. Porque se o nosso coração nos condena, imagina Deus que é maior do que o nosso coração. Agora, se o nosso coração não nos condena, então nós temos paz. E essa paz mostra que estamos reconciliados com Deus. E é dessa paz que Jesus fala em João 14, 27. Quando ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é a prova invisível de que estamos reconciliados com Deus. Perdão.
e livres da condenação. A paz de Cristo é a prova de que estamos reconciliados com Deus. Você tem paz. Tem problemas, mas você tem paz nos problemas. Você tem coisas a resolver, mas você está em paz, que tudo será resolvido. Alguma guerra se levantou contra você, mas você está em paz, porque você sabe que aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Agora, a pessoa que está em condenação, ela não tem paz. Então, nós precisamos ser sinceros. Por que eu estou sem paz? Onde eu perdi a paz? O que eu fiz? Por onde eu andei? O que eu falei? O que eu pratiquei que me tirou a paz? Ofendi alguém? Fiz o que eu não devia ter feito? Nós precisamos ser sinceros, gente. E quando identificamos, cair de joelhos diante de Deus e falar: Senhor, pequei. Pequei contra o céu, pequei contra ti, e te peço que o Senhor me perdoe. Então aquela paz voltará. Mas a pessoa que está em condenação, ela não tem paz nunca. Um outro sintoma de alguém que está em condenação é que ela se torna escrava de qualquer coisa. A pessoa que está em condenação, ela se torna escrava de qualquer coisa escraviza ela. Tem pessoas que são escravas da mentira, por exemplo. Gente, como é difícil. Mas mente com uma naturalidade. Tem gente que mente que a lágrima escorre. E você fala: coitado, meu Deus. Aí você vai ver, é mentira. A mentira, gente, domina aquele que está em condenação. Porque aquele que é livre da condenação, a hora que surge algo parecido com mentira, ele fala: opa, isso aí não. Isso aí eu não faço. Isso daí eu não falo, porque isso daí, você entendeu? Mas a pessoa que está em condenação, ela acha que a mentira vai trazer uma vantagem para ela. A pessoa que está em condenação, ela não vê problema na mentira, e ela não percebe que ela é escrava da mentira. Só que a mentira não tem nada de Deus. Deus não tem compromisso com quem anda na mentira. A pessoa que está em condenação, ela facilmente é escravizada por vícios. Já parou para pensar que algo tão pequeno como um cigarro escraviza uma pessoa? Algo tão pequeno como um cigarro escraviza uma pessoa. Eu já conheci gente que apagava um cigarro acendendo outro. É incrível. Certa vez eu fui fazer uma visita na casa de uma pessoa. Ela era deficiente e ela era fumante. Morava sozinha, mas ela era fumante. Gente, você não aguentava. Você não aguentava. Para onde você olhava na casa dela, tinha cinzeiro cheio de bituca. E aquele cheiro de cinza queimada é horrível. Os alumínios da casa dela, os puxadores do armário, era tudo amarelado. Tudo que era cromado na casa dela era amarelado por conta... Ela fumava e ela conversando. Gente, ela se mordia para ficar 10 minutos sem fumar para a gente poder fazer a oração. E ela morreu disso. As veias entupiram todas. E o médico falou: ó, eu fiz o que eu pude, mas a senhora não pode colocar mais uma bituca na boca. O dia que a senhora colocar, a senhora morre. Enquanto ela estava internada, não fumou. Mas saiu do hospital, voltou a fumar. E ela fala: pastor, eu quero largar, mas eu não consigo. Eu falei: Jesus te liberta, mas o senhor precisa crer nele. Mas ela falava: mas eu também gosto. Escravo. A pessoa que está em condenação, ela é escrava, ela não consegue se ver livre. A pessoa que está em condenação, muitas vezes também ela é escrava de ressentimentos. Sabe que tem pessoas que não conseguem perdoar? Nós tivemos um papo legal na casa de recuperação,
na semana retrasada, e foi muito legal. O papo legal tem que ser legal. Nós fizemos uma roda com eles assim, e na verdade o tema nem era perdão, o tema era medo. O tema do papo legal na Casa de Recuperação foi medo. Só que no meio do papo legal a conversa foi para o lado de perdão. E tinha um rapaz lá que ele disse com todas as letras, ele falou: pastor, eu tenho uma grande dificuldade, eu não consigo perdoar. Se a pessoa pisou na bola comigo, para mim ela morreu. E aí ele deu as razões dele e tal, ele falou: não me olhe mais, não toque mais assunto comigo. Pisou na bola, eu não consigo, pastor, é uma coisa que... E aí eu testemunhei para ele que eu era igual a ele. Antes de Cristo eu era igualzinho a ele. Mas quando eu me converti, que eu comecei a ser confrontado com a palavra, que a palavra começou a dizer: se você não perdoar, você não será perdoado. Aí eu fiquei tão temeroso de perder minha salvação, porque perdão, falta de perdão faz perder salvação, gente. Que eu procurei uma pessoa que eu tinha uma questão com ela, essa pessoa tinha me ofendido, me acusado de algo que eu não tinha feito, mas eu queria ficar livre da condenação. Na verdade, nós sempre pensamos assim: é ele que tem que me pedir perdão, né? É ela que tem que me pedir perdão. Mas o cara era ímpio, ele nunca ia me pedir perdão. E agora eu era crente. E eu tinha uma questão para resolver com ele. E eu, para ficar livre dessa culpa, eu fui lá e pedi perdão. Confrontado pela palavra. Tive que engolir o meu orgulho, engolir a minha carne, ir lá e pedir perdão. E quando eu pedi perdão, qual não foi minha surpresa? Eu quebrei as pernas dele. Porque ele nunca imaginou que eu ia pedir perdão, sendo que era... E aí ele falou: não, eu que tenho que te pedir perdão. E ali houve uma reconciliação, e o meu coração ficou leve, meu coração ficou livre. Graças a Deus, não quero carregar essa culpa. Você não pode se deixar ser escravo de um ressentimento. Ficar remoendo, e remoendo, e remoendo, e remoendo, e remoendo. Porque este é um sintoma de alguém que está em condenação. A pessoa que está em Cristo, ela vence o ressentimento. Ela vence o vício. Ela vence tudo aquilo que estava tentando dominá-la. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19. O que eu quero lhes falar está na parte B do versículo, mas vamos ler o versículo todo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, é sujeito à servidão do que o venceu. Em outra tradução está assim: porque de quem alguém é vencido, dele se torna escravo. Aquilo que te vence te domina. E aquilo que te vence, você se torna escravo daquilo. E este é um dos sintomas de alguém que está em condenação. Ele se torna escravo de qualquer coisa. Mas aquele que é livre da condenação, ele vai sendo liberto. Ele vai sendo liberto. As cadeias vão sendo quebradas, as amarras vão sendo quebradas, as correntes vão sendo quebradas, porque agora ele está em Cristo. Um outro sintoma de alguém que está em condenação, uma pessoa que está em condenação, ela é perturbada por espíritos imundos. Ela é perturbada por espíritos imundos. Uma pessoa que está em condenação. Por quê? Porque a pessoa que está em condenação, a casa dela está vazia. E a casa é o nosso corpo. E Jesus disse em Mateus capítulo 12,
que o espírito imundo anda procurando casas vazias para entrar. Por isso a pessoa que está em condenação, ela é facilmente acessada pelo espírito imundo, porque a casa dela está vazia. Está vazia. Quando o espírito imundo vem e entra nessa casa vazia, ele traz várias coisas com ele: tristeza, angústia, depressão, vontade de suicidar-se, enfermidade e até possessão. Até possessão. Mas a pessoa que está em condenação, ela não precisa ser escrava de demônios para sempre. E você não deve aceitar isso na tua vida. Porque Deus estendeu as suas mãos através de Jesus Cristo. Olha o que diz em Atos, capítulo 10, versículo 38. Atos, capítulo 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando Jesus entra em nossas vidas, ele nos cura da opressão do diabo. Por isso em João 8,36, Jesus também dirá: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus elegeu a igreja de Jesus Cristo para ser um povo livre da condenação. Você precisa ter paz. Você não tem que ser escravo de nada, senão de Jesus Cristo. Espírito imundo não pode dominar tua vida, porque você pertence ao Senhor. Se dominar, é porque a casa está vazia e você precisa enchê-la. Muito bem. Então eu falei sobre alguns sintomas da condenação. E agora eu vou falar do porquê que Jesus, ele anula a nossa condenação. Lembra que lá no início nós lemos João 3,18, que diz assim: aquele que nele crê não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado? Muito bem. Por que crer em Jesus anula a nossa condenação? Porque ele já cumpriu a pena. Jesus já cumpriu a pena. Deus é o juiz. Você e eu tínhamos uma pena a cumprir, que Jesus já cumpriu. E aí quando você crê em Jesus, Deus fala: você está livre da condenação, porque o meu filho já cumpriu a pena por você. Glória a Deus! Que lindo! Que lindo, que lindo, que lindo. Jesus já cumpriu a pena. Quando cremos nele, somos livres. Aí você chega na presença de Deus todo cabisbaixo. E qual era a pena, gente? Que eu e você tínhamos que cumprir? A morte. Porque em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. A pena que nós tínhamos que cumprir, e que todo aquele que ainda está em condenação terá que cumprir, é a morte. Só que quando você crê em Jesus, aqui entra a doutrina da justificação. É a substituição. Jesus morreu a tua morte para você viver a vida dele. Jesus se fez maldito por nós,
para que nós fôssemos feitos benditos nele. A doutrina da justificação, ela nos explica a substituição que houve. Na década de 80, no Brasil, tinha muito sequestro, não sei se você se lembra. Tinha muito sequestro. Quem é mais velho do que eu aqui? Deixa eu ver. Quem é mais velho? Ah, tá. Muito bem. Não esconde não, Edna. Aqui é. Muito bem. Então, veja. Na década de 80, acontecia muito sequestro, né? E aí, na hora de negociar a libertação dos reféns, era comum o policial falar assim, olha, liberta ele e eu vou no lugar dele. Até nos filmes hoje você vê isso. Ó, tá, eu no lugar dele e tal. E às vezes o sequestrador aceitava, né? Porque aí a polícia não ia querer atirar se tivesse um policial lá como refém também. Então eles aceitavam. Então essa troca, o refém saía livre e o policial se tornava refém no lugar dele. Essa troca foi o que Jesus fez por nós. Jesus disse assim, pai, peraí, não derrama a ira sobre eles não. Não derrama a ira sobre eles não, eu vou no lugar deles. Deixa eles saírem livres. Só que essa liberdade só é para aqueles que crêem nele. Porque quem não crê, permanece em condenação. Vamos para João 3,36. Evangelho de João, tá? Não é epístola, é evangelho. João 3:36. Diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então você olha para o mundo aí fora, sem Deus, sabe o que está sobre eles? A ira. A mesma ira que estava sobre nós. Só que nós escapamos quando cremos no Filho de Deus. Romanos capítulo 5. Você que está nos assistindo aí de casa, compartilhe essa pregação, compartilhe esta mensagem. Se inscreva no nosso canal YouTube, TV Refidim, nos ajuda a disseminar a palavra de Deus. Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom ter paz. Como é bom ter paz. Aí sim você pode dizer, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Aí sim. Mas quem não tem a paz, só está rezando só. Né? Mas quem tem a paz pode dizer. Tá? Quando Jesus anulou, presta atenção, quando Jesus anulou nossa condenação, os poderes demoníacos que nos dominavam perderam a sua legalidade em nós. Porque os demônios, eles agem livremente na vida daqueles que estão em condenação. Mas na vida daquele que já foi justificado por Cristo, ele perde o direito de agir. Ele perde o direito legal de agir. Quem está no crime do pecado, vamos dizer assim, está exposto aos poderes demoníacos. Mas aquele que é justificado, que foi perdoado, cuja condenação foi anulada por Jesus, os poderes demoníacos perdem a legalidade sobre ele. Então, voltando ao exemplo de Mateus 12, que o nosso corpo é como uma casa, você já consegue imaginar quais tipos de espíritos imundos
já habitaram em nossa casa antes de Cristo? Talvez o espírito da bebedice, talvez o espírito da prostituição, talvez o espírito da mentira, do palavrão, da boca suja. Quantos espíritos imundos? Então, quando Deus olhava para dentro do nosso coração, era só tranqueira. Mas aí você creu em Cristo. Você creu em Jesus. Aí o Espírito Santo veio fazer morada em você. Aí sabe o que ele fez? Ele disse para aqueles espíritos imundos que habitavam em nós, o Espírito Santo faz, sai, sai, show, vai, show, show. Aí ó, os espíritos imundos, chum, para cá, chum, para lá, chum, 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 chum. Outro já mergulha no chão, vai direto para o inferno. Vai para o abismo. Só que a Bíblia diz lá em Mateus 12, a partir do versículo 44, você pode ler na tua casa depois, que passa um tempo, o espírito imundo, ele fala, eu vou voltar lá naquela casa, ver se ela está vazia de novo. Fui despejado pelo Espírito Santo, mas quem sabe aquele crente está dando uma brecha por aí, quem sabe aquele crente está em pecado, quem sabe aquele crente está bem devagar na fé, está bem vazio de Deus, quem sabe eu volto lá e encontro a casa vazia. Só que ele não imagina que você está em Cristo, que você está firme, está em oração, em consagração, servindo ao Senhor, glorificando. Aí vem o demônio, se aproxima da tua casa, de você. E a hora que ele bate na porta do teu coração, o Espírito Santo abre a porta e fala, pois não? O Espírito Santo diz, pois não? E o diabo diz, desculpa, foi engano. Porque você está habitado por Deus. Há um hóspede invisível do céu na nossa casa. Quando Jesus anula a nossa condenação, os vícios perdem a força. Eu sempre digo para os meninos na casa de recuperação, gente, a libertação é Cristo. Eu cheirei, eu fumei, eu bebi, e só venci tudo isto quando eu permaneci em Cristo. A libertação se chama Jesus Cristo. Quando nós estamos em Jesus, as amarras do vício perdem a força. Gente, eu não conseguia parar de fumar de jeito nenhum. É uma coisa incrível, é uma secura assim, ó. Quando eu era office boy, o inglês sempre me acompanhou. Quando eu era office boy, eu comia cigarro. E eu andava só duro, né? Office boy já ganhava pouco e ainda andava sem dinheiro. Devorador solto, sem Jesus. Fiquei rico quando casei com ela ali, ó. Aí enriqueci. Aí fiquei milionário. É nada, foi Jesus que prosperou, né? Mas veja bem, eu andava numa pendura desgraçada quando eu era office boy. Gente, eu ia fazer serviço nos cartórios na Praça da Sé, eu andava na rua procurando bituca. Porque às vezes, alguém jogava umas bitucas um pouco grandes fora. Tinha que entrar no banco assim, então a pessoa estava fumando, jogava fora para poder entrar, alguma coisa. Quando eu achava uma bituca grande, eu falava, isso aqui ainda tem bastante. Acendi e continuava fumando. Quando eu não achava bituca, o dinheiro que a firma me dava para comer um lanche, eu comprava em cigarro. Ficava com fome, eu comprava em cigarro. Porque eu não conseguia ficar sem fumar. Mas quando eu passei a crer em Cristo e a servir a Cristo, Ele se tornou o único Senhor da minha vida. E tudo aquilo que me dominava foi perdendo a força. Foi perdendo a força. Eu não sei se hoje você tem algum vício. Não sei se hoje você tem algum problema pessoal. Tem pessoas que têm vícios secretos, vícios de pornografia, por exemplo. Mas eu quero dizer o seguinte, fique em Cristo. Permaneça em Cristo.
Insista em Cristo. Continue em Cristo. Não desista de Cristo. Porque isto que hoje te domina vai perder a força. E Jesus se tornará o único Senhor do teu coração. Quando Jesus anula a nossa condenação, os vícios perdem a força. Os ressentimentos se dissolvem. Antes, pedir perdão era um bicho de 7 cabeças. Agora você entende que isso é o certo a ser feito e você vai lá e faz. E como isso te traz paz? E como isso te ajuda? Vencer o orgulho é dar um tapa na cara do diabo. O diabo não quer que você perdoe. Porque quando nós não perdoamos, ele prevalece contra nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Vamos ver o que diz lá, rapidamente? Isso não estava anotado, viu? Isso estava no esboço do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está mandando falar isso, ó. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim, ó: e a quem perdoardes alguma coisa, disse Paulo, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, ou seja, as suas artimanhas. O diabo, ele trabalha na falta de perdão. E ele vence muitos crentes que se recusam a trabalhar na área do perdão. Você precisa perdoar para não ser vencido por Satanás. Amém. Glória a Deus. Então, quando Jesus anula a condenação, os ressentimentos se dissolvem. Quando Jesus anula a condenação, o coração encontra paz. Em Jesus temos paz. Em Jesus temos paz. Irmãos, presta atenção. Ser justificado por Cristo provoca em nós o novo nascimento. Deus não reforma pecadores. Deus os faz nascer de novo. Deus não coloca argamassa, nem reboque, nem band-aid, nem esparadrapo. Deus não usa silver tape. Às vezes você anda na rua aí, você vê uns caras com o carro batido, os caras, em vez de fazer a funilaria do carro, pendura o para-choque com silver tape. Às vezes a lanterna está quebrada, querendo cair, ele passa silver tape. Vai ser avarento, não sei aonde. Vai arrumar esse carro, rapaz. Coisa mais horrível o carro com silver tape. Porque silver tape resolve tudo, né? Mas Deus não põe silver tape no pecador. Deus faz nascer de novo. Por isso, em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Oh, novo. Jesus vai fazer tudo novinho na tua vida. Tudo novo 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 na tua vida. E é uma novidade que não acaba, viu, gente? É uma novidade assim, ó, constante. É uma novidade constante. É uma novidade constante. Deus é bom. Voltando ao texto inicial do nosso estudo dessa noite, Romanos capítulo 8. Diz lá: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como saber se eu não estou em condenação?
Como saber se eu estou passando da condenação para a salvação? Você precisa se fazer algumas perguntas. E essas perguntas mostrarão se você está em condenação ou se você já foi livre da condenação. Primeira pergunta: já entreguei minha vida a Cristo? Primeira pergunta. Eu já entreguei minha vida a Cristo? Porque fora de Cristo não há como ser livre da condenação. E Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos do meu Pai que está no céu. Então a primeira pergunta que precisamos fazer é: eu já entreguei minha vida a Cristo? Já decidi viver para Ele? Se a resposta for sim, você está livre. Se a resposta for não, não. Segunda pergunta: eu já renunciei a minha vida autônoma de pecado? Ou seja, eu já renunciei àquela velha mania de fazer o que eu quero. Porque quando nós entregamos a vida para Jesus, nós não somos mais de nós mesmos. Tudo que você vai fazer agora, você tem que orar e pedir para o Senhor. E se Deus disser não, é não. Se Deus disser não, é não, porque a minha vida não é mais minha, é dele. Então, primeira pergunta: já entreguei minha vida. Segunda pergunta: eu já renunciei a minha vida autônoma de fazer o que eu quero? Já renunciei a isso? Só faço a vontade do Senhor? É a segunda pergunta. Terceira pergunta: já desci as águas do batismo como ordenou Jesus em Marcos 16, 16? Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Já desci as águas do batismo em obediência ao Senhor? Porque eu já conheci gente que frequentou a igreja 30 anos e não era batizado nas águas. Agora, veja bem, eu vou falar uma palavra sobre o batismo no domingo. Não faltem, domingo agora é uma palavra para todos os que descerão as águas do batismo. Graças a Deus já temos 10 pessoas que vão se batizar. Então domingo... Mas o que eu quero... Existem vários batismos, gente. Existe o batismo do Testemunho de Jeová. Existe o batismo do Adventista do Sétimo Dia. Existe o batismo dos Mormons. Existe o batismo no judaísmo. Existem vários batismos. Mas o batismo que a Bíblia fala é o de Cristo. Então é uma pergunta que nós temos que fazer. Eu já desci as águas do batismo para obedecer ao Senhor Jesus? Ok. Quarta pergunta que eu preciso fazer: tenho desejo constante de estar na casa e na presença de Deus? Ou atualmente sinto mais prazer nas coisas do mundo? Porque, gente, quem já foi livre da condenação, não aguenta ficar muito tempo sem congregar, não. Às vezes fica um dia, 2 dias, no terceiro dia já está meio agoniado, meu Deus. Às vezes precisou trabalhar até mais tarde, às vezes precisou fazer hora extra, e aí precisou faltar um dia, faltar 2, no terceiro ele já está agoniado. Meu Deus do céu, Senhor, preciso ir para a igreja. Porque essa agonia é o desejo que a alma dele tem de estar perto de Deus. Agora, se você tem mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus, então é muito sério. Você pode estar entrando em condenação. Quinta e última pergunta que precisamos fazer a nós mesmos: tenho crido e confessado Jesus Cristo diante dos homens? E confessar Jesus, gente, não é só falar com os lábios. Porque Jesus disse assim: este povo, falando de Israel, tá? Jesus disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Confessar Cristo significa viver de uma maneira que as pessoas vejam Jesus em você. Isso é confessar Cristo, viver de uma maneira que as pessoas vejam Cristo em você. Então eu vou perguntar novamente: tenho crido e confessado em Cristo diante dos homens? Então, ao responder essas 5 perguntas, você saberá se você foi livre da condenação ou ainda está em condenação. Mas eu vou revelar a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus para a tua vida é que você seja livre da condenação. E é por isso que nós estamos aqui hoje. O Espírito Santo preparou este momento. E às vezes alguém diz assim: nossa, podia ter mais gente aqui hoje. Não, está aqui quem precisa estar. Está aqui quem precisa estar. Quem não veio, perdeu e pronto. Deus vai tratar conosco esta noite, comigo, com você. Irmãos, como é bom estar livre da condenação. Como é bom estar livre da condenação. Estar guardado em Cristo. Estou guardado. Quem vai fazer macumba contra mim? Quem vai fazer feitiço contra mim? Que mal me poderá fazer o homem? É o que diz o Salmo 27. Que mal me poderá fazer o homem? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Como é bom estar livre da condenação, estar guardado em Cristo. Como é bom ser dirigido pelo Espírito Santo. Você vai fazer um negócio, o Espírito Santo entristece seu coração. Não faz isso não, faz isso não, faz isso não. Aí você, não vou fazer isso não. Aí o Espírito Santo alegra o teu coração. Você obedeceu a Deus. Por outro lado, o Espírito Santo diz: faz isso, faz isso, faz isso. Você não quer fazer, mas você sente que você tem que fazer. Você não quer, mas você sente que tem que. Aí você vai lá e obedece, você faz. E aí você fica feliz porque você obedeceu a Deus. Como é bom ser dirigido pelo Espírito Santo. Como é bom ter paz com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ser crente é ter paz com Deus através de Jesus. Ser crente é ter a paz de que o vento irá soprar, mas não irá nos derrubar. Ser crente é ter a paz de que o mar se agitará, mas o nosso barco não afundará. Ser crente é ser livre da condenação. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós transmitimos a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós transmitimos a Tua verdade. E como é maravilhosa a Tua verdade. Como ela nos dirige, como ela nos conduz, como ela nos ensina, como ela nos ilumina. E nós só podemos crer que é da Tua vontade, Pai, livrar a todos aqui da condenação. Obrigado por ter nos trazido aqui, obrigado por ter nos reunido aqui, obrigado por ter permitido que ouvíssemos a Tua palavra. Senhor, trabalhe em nossos corações. Trabalhe em nossos corações. Ajuda-nos a agir como crentes, a viver como crentes, a renunciar ao pecado como crentes. Senhor, como precisamos de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a deitar como um crente e a se levantar como um crente, a tomar decisões como um crente, a falar como um crente. Ajuda-nos, Senhor, porque agora a Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo habita em nós. Senhor, livra-nos dos laços e das ciladas do inferno. Livra-nos de toda a escravidão ou de tudo aquilo que queira nos dominar, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Senhor, que a cada amanhecer o Senhor nos faça livres, mas escravos
de Jesus Cristo. É o nosso pedido e agradecimento para a tua glória. Amém, Jesus. Pode aplaudir Jesus.